A partir de hoje, você nunca mais vai ter problema em saber quanto tempo é o tempo ideal do seu anúncio. Se é anúncio de 30 segundos, se é anúncio de 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos de anúncio. Eu já escrevi mais de 4.000 anúncios com toda certeza, tô quase chegando em 5.000. E não existe fórmula e eu vou te mostrar exatamente agora como você vai saber qual é o tempo ideal dos seus anúncios. E eu já adianto que a resposta está nesse livro aqui, que provavelmente você não conhece, que é o Breakthrough Advertising, do Eugene Schwartz, ok? Então, vamos direto ao ponto? Não quero ficar enrolando, você já me conhece aqui, então vamos embora. Cara, antes de tudo, antes de você já ter a resposta exata para isso, eu preciso que você entenda que todo mercado tem um estado de maturação. Maturação. O que que isso quer dizer, tá? Existem mercados que estão no grau de maturação 0, existem mercados que estão no grau 1, existem mercados que estão no grau 2, e existem mercados que estão no grau, sei lá, infinito. E o que vocês precisam entender, o que vocês precisam saber antes de tudo é como está o meu mercado, tá? Antes de você fazer qualquer coisa, como está o meu mercado? Se ele está avançado, se ele está começando, se ele está no meio do caminho, como está o seu mercado? Ele está avançado, ele está começando, ele está no meio do caminho, tá? A outra pergunta é como está o meu produto? Se o seu produto está avançado, se o seu produto está começando, se o seu produto está no meio do caminho. Por que que você precisa saber essas respostas, tá? Porque quando você está escrevendo um anúncio, você não pode partir do pressuposto que as pessoas já te conhecem, e eu não estou falando aqui sobre níveis de consciência, eu quero deixar isso muito, muito claro. Os níveis de consciência, eles são uma outra parte. Os níveis de consciência, eles são uma outra parte, tá? Não estamos falando de nível de consciência do mercado, eu estou falando de grau de maturação, estado de maturação. Ok? Quando eu digo estado de maturação, o que que eu quero dizer com estado de maturação? Eu digo a sofisticação do mercado. O que que eu quero dizer com sofisticação do mercado? Vou dar um exemplo muito, 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 muito básico. Há pouco tempo atrás, o mercado de emagrecimento era composto por emagreça 3 quilos em 5 dias. Você fazia essa promessa que o pessoal ele já acreditava. Fala, caraca, eu quero emagrecer 3 quilos em 5 dias. Depois veio mais uma sofisticação no mercado, que significa, para emagrecer, você precisa acelerar o seu metabolismo. Quando eu digo você precisa acelerar o seu metabolismo, eu digo que você precisa acelerar, né, literalmente, o metabolismo para então emagrecer. Logo depois disso veio mais um grau de complexidade do mercado. Ele disse: você precisa dormir melhor para acelerar o seu metabolismo e então você irá emagrecer, tá? Então, qual é a sequência aqui? Dormir melhor, na sequência para acelerar o metabolismo, na sequência de emagrecer. Logo depois veio, você precisa suprimir ou aumentar os níveis do hormônio XYZ, pode dar um nome que você quiser para esse hormônio, eu não sou tão estudado assim para saber qual é o hormônio que te faz dormir melhor, com certeza é serotonina, enfim, ou diminuir, pouco importa, tá? Para então dormir melhor, para então acelerar o seu metabolismo para então emagrecer, ok? Então, eu só quero que vocês entendam a sequência que está sendo desenhada aqui. Aumentar barra diminuir hormônio XYZ, falando em aumentar e diminuir o hormônio XYZ que te faz dormir melhor e ter menos dor de cabeça. Cara, vocês sabem que eu uso esse óculos aqui há mó tempão, tá? E eu, inclusive, esqueci dele agora, eu já tava sentindo o olho aqui. Cara, eu uso esse óculos aqui porque ele evita dor de cabeça quando você tá de frente com um computador, com muita luz azul e tudo mais, ele tem 95% de bloqueio da luz azul. Eu não confio nisso que as óticas vendem, não, tá? Então, cara, se você quiser dormir melhor, inclusive, tá? A gente tá falando de dormir melhor, se você quiser dormir melhor, vai lá no meu Instagram, tá fixado APX, tá? Que você consegue comprar esse mesmo óculos aqui com desconto, tá? Um desconto Copy da Rua. É o cupom Copy da Rua, você pode colocar lá, beleza? Até lembrei de colocar aqui meu óculos, porque eu já tava com dor de cabeça. Aumentar e diminuir o hormônio XYZ para então dormir melhor, para então acelerar o metabolismo, para então emagrecer. Vocês estão vendo aqui que a cada vez que passa, a cada minuto que passa, a cada grau de sofisticação que passa, o mercado fica mais rígido. Então, primeiro, lá ele me vê, primeiro, a promessa era clara: emagreça 3 quilos em 5 dias. Depois, a promessa de emagrecimento foi: cara, você precisa acelerar o seu metabolismo e aí você vai emagrecer. Você precisa reduzir a ingestão calórica para emagrecer. Você precisa ter um déficit calórico para emagrecer. E aí depois veio, você precisa dormir melhor para acelerar o seu metabolismo. Então você tem que dormir melhor para então acelerar o seu metabolismo e aí você consegue emagrecer. Depois ele veio, você precisa aumentar ou diminuir o hormônio XYZ para dormir melhor e para acelerar o metabolismo e emagrecer. Então, cada vez que o mercado se sofistica, você precisa de um mecanismo novo, você precisa de uma nova justificativa, você precisa, a cada grau de sofisticação, vou escrever aqui, ó, a cada grau de sofisticação novo, você precisa de uma grande causa
maior, um grande problema maior, beleza? Então, a cada grau de sofisticação novo, você precisa de uma nova grande causa, um novo problema maior que justifique a falha do último mecanismo. Pedro, por que que você está dizendo isso tudo? Vamos lá. Se o seu anúncio, tá? Então vamos aqui estipular 3 tipos, tá? De duração baseado no nível de complexidade do mercado, beleza? Então vamos colocar aqui, primeiro, o grau zero, tá? Então, cara, entre 45, 30, 45 segundos de vídeo, tá perfeito, você não precisa mais do que isso. Vou trazer aqui para vocês um exemplo. Com esse guia prático, aqui ó, já coloquei aqui para vocês. É com esse guia prático que qualquer mãe consegue aliviar as dores do seu bebê que está com o dente nascendo. Basta apenas 2 minutos por dia e menos de X dias você passará dessa fase com mais tranquilidade. Você já está cansada de ver o seu filho chorando e papapá, papapá. Então, quando o grau é zero, você pode oferecer literalmente direto o seu produto, que vai ser, olha, é com esse livro aqui que o seu filho vai se alfabetizar mais rápido. Compre esse livro e veja resultados em 7 dias. É com esse livro que o seu filho vai ter uma leitura mais fluente. Resultados em 7 dias. Compre o meu livro. Ponto. Grau de sofisticação zero. Você não precisa, não tem estrutura, e olha que eu faço anúncio, tá? Não tem copywriter que resolva isso. Não tem estrutura invisível que resolva isso, tá? Você pode até colocar um culpado no sentido de não te ensinaram isso na faculdade de pedagogia, que o método que está sendo difundido nas escolas não é o melhor método para alfabetizar as crianças. Isso aí é desenvolvimento do processo. Mas continua no grau zero. Qual é o grau zero? Compre o meu livro que você vai resolver o seu problema. Ponto. Não tem muita coisa. Beleza? O outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, ó. Por apenas R$19 você vai resolver o seu problema com o nascimento de dente do bebê. E presta muita atenção se ele ainda fica com febre. Por quê? Porque isso aqui é uma das coisas que o pessoal acredita, de que a criança, quando está com o dente nascendo, o pessoal acredita que o dente nascendo causa febre. Só que não. O que causa febre é porque a criança coloca muita coisa na boca. Eu não estou dizendo que veja se sua criança está colocando coisas na boca para então ver se o dente dela está doendo. Não. A febre é uma consequência, então não estamos falando de nada de febre aqui. Qual é o segundo tipo, tá, de duração? Então vamos lá, de 60 a 90 segundos eu acho que é um tempo ótimo, tá? É um tempo ótimo, dependendo do seu caso, tá? Então aqui tem o exemplo do emagrecimento. Você precisa acelerar o seu metabolismo para conseguir emagrecer. E vamos voltar lá para o exemplo do bebê que está chorando. Você precisa identificar a causa da febre do seu filho antes de culpar o nascimento do dente. Para fazer dinheiro na internet, que é o que o pessoal gosta. Eu tô fazendo aula igual o Sobral, só copiando e colando, que eu já fiz isso aqui antes. Fazer dinheiro na internet. Você precisa dominar IA para conseguir fazer os seus primeiros 10 mil por mês na internet. Qual seria o grau zero? Faça seus primeiros 10 mil na internet. Ponto. Tá? Então aqui eu tô colocando uma etapa a mais. Beleza? Ó, então vamos falar do bebê que tá chorando, ó, por causa do dente nascendo. Alimentos gelados reduzem 90% do desconforto do seu bebê quando o dente está nascendo. Ou seja, dê alimentos gelados para diminuir o desconforto do seu bebê e faça ele parar de chorar. Perfeito? Então, vamos colocar aqui mais de 90 segundos, porque eu não quero dar muita complexidade para vocês aqui agora, beleza? Mas eu já escrevi anúncio que ele tinha 5 minutos. Porque o grau de complexidade do mercado era muito grande. Então você precisava quebrar muitos argumentos do cara e precisava quebrar muitas crenças e objeções do cara para ele poder comprar primeiro, que é um mercado que já está muito sofisticado. Então, vamos trazer aqui aquele exemplo de emagrecimento que a gente trouxe. Você precisa dormir melhor para aumentar os níveis de melatonina, para conseguir acelerar o seu metabolismo e assim conseguir emagrecer. Qual é a proposta, inclusive, do Eds Pro? Que o link está aqui embaixo e se você entrar, você ainda consegue um desconto exclusivo para o pessoal do YouTube de R$197 por R$97. Você precisa humanizar os seus textos gerados com IA para fazer anúncios melhores e vender mais. Então, lembra que em cima que eu falei que você precisa dominar a inteligência artificial para poder fazer 10 mil na internet? Então, beleza, não é só dominar a inteligência artificial. Você tem que humanizar os seus textos gerados por IA. Você precisa deixar eles mais atraentes, você precisa deixar eles mais naturais, você precisa bater na dor, você precisa acertar a ferida em cheio e não só isso, você precisa, como um grande copywriter que eu não sei o nome, falou isso com certeza, porque eu não estudo tanto, eu só sei as técnicas, ele chama de twist the knife. Você precisa não só hackear o cara. Marcelo, bota um pizinho aí, porque senão eu vou tomar ban do YouTube. Além de pi do cara, você precisa girar a faca, tá? Para ter a certeza de que esse cara está sentindo a dor dele ainda mais, beleza? Então, ó, vamos trazer de novo o exemplo do bebê. Ó, você precisa reduzir a inflamação na gengiva do seu bebê com alimentos frios para diminuir o desconforto, para ele parar de chorar o dia inteiro por algo que você resolve em X minutos. Pedro, como é que eu sei qual é o tempo ideal? Você ainda não me respondeu. Cara, já te respondi sim. Primeiro você precisa saber qual é o nível de maturação, qual é a sofisticação que o seu mercado está. O mercado de emagrecimento está numa sofisticação gigantesca. Eles já estão falando de você precisa aumentar esse hormônio, ou você precisa fazer X, para aumentar a produção de GLP-1 natural no seu corpo, para conseguir comer o que quer e mesmo assim emagrecer. Então você já vê que tem um monte de objeção que você precisa quebrar no emagrecimento. Mas existem outros produtos, como a alfabetização, que, cara, é muito simples você vender alfabetização para criança. Nenhuma criança hoje está conseguindo se alfabetizar direito. Até por isso que muitas pessoas que trabalham com alfabetização não precisam de copywriters, vamos dizer assim. Porque o grau de sofisticação é zero. É zero. Qualquer, desculpa, com todo respeito, qualquer mula escreve um anúncio para alfabetização. Ponto. Você não precisa de muita coisa.
Não precisa mesmo. Porque se você tentar sofisticar o mercado que não é sofisticado, as pessoas não vão clicar. E aí, vou dar de bônus aqui para vocês, então, lá ele 1000 vezes. Ó, quanto mais variação nos seus testes de anúncio, melhor. Beleza? Então, quais são as 3 principais variações que eu sugiro para você quando você está fazendo o teste de anúncio? Primeiro de tudo, o formato. O Gui vende muito sobre formatos, ele tem um swipe file deles lá. Se o Marcelo lembrar e colocar aqui o Instagram do Gui aqui embaixo, ele vai colocar, porque, cara, o Gui é absurdo com formato. Outra coisa que você pode e deve explorar nos seus testes de anúncio é o ângulo. Outra coisa que você deve testar é a estrutura invisível. E, de novo, se você quer saber qual é a estrutura invisível do seu anúncio e outras coisas mais, vai lá no meu Instagram e comenta na publicação que tá o robozinho Cloud01, beleza? E aí você vai receber a minha skill no cloud da estrutura invisível dos anúncios. Pedro, como é que eu faço isso então? Você vai variar. Aqui, eu esqueci até de colocar, mas aqui você vai variar a sofisticação. Sofisticação. Quantas? Grau 0, 1, 2. Isso se você não souber e não tiver feito pesquisa de mercado. Se você tiver feito pesquisa de mercado, você vai ver exatamente como que as pessoas estão vendendo hoje. Beleza? Pedro, como é que eu faço? Você vai fazer. Isso aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3 e esse aqui é o 4. Você vai pegar um de cada desse aqui e vai fazer um anúncio. Então eu quero fazer um anúncio do grau 0, de caixinha de pergunta, falando sobre desespero, com uma estrutura invisível de receita, com nova descoberta, com urgência, com redução de choro. E aí um outro anúncio, você vai fazer de grau 1, de tela dividida, de esperança, falando sobre praticidade, urgência e novidade. Grau 2, você vai fazer um voice over, falando sobre medo, com receita, nova descoberta e velocidade. E nisso, você vai ter um anúncio vencedor. Quando você pegar um anúncio vencedor, sabe o que você vai fazer? Você vai isolar variáveis. Pedro, o que você quer dizer com isolar variáveis? Você vai isolar formato, você vai isolar sofisticação, você vai isolar ângulo e você vai isolar a estrutura invisível. Pedro, o que você diz de isolar? Cara, você vai pegar a mesma cópia do anúncio que você fez, você vai pegar a mesma edição, você vai pegar exatamente tudo. Tudo, tudo, tudo. A única coisa que você vai mudar é o formato, por exemplo. Então, ao invés de botar caixinha de pergunta, você vai fazer uma tela dividida, você vai fazer um voice over, você vai fazer um green screen, você vai fazer uma porrada de coisa aqui. Green screen. Vou botar aqui green screen pra vocês. Green screen. E aí você vai fazer a mesma copy, o mesmo avatar, a mesma edição, os mesmos argumentos, tudo, 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 tá? E você vai apenas mudar o formato. Sofisticação. Você vai manter tudo igual. Você vai mudar a sofisticação. Você vai deixar a mesma coisa. O formato, o ângulo e a estrutura invisível. Você vai mudar a sofisticação. Você vai adicionar essa sofisticação. Então você vai fazer um anúncio de sofisticação 0, você vai fazer um anúncio de sofisticação 1, você vai fazer um anúncio de sofisticação 2. Ângulo, você vai manter tudo igual e só vai variar o ângulo. Estrutura invisível, você vai manter tudo igual, você vai mudar a estrutura invisível. Com esse isolamento de variáveis, você vai ter exatamente a sua estrutura barra criativo campeão. Fechado? Então, gente, não tem mais o porquê vocês não saberem. Não tem mais o porquê vocês não saberem qual é o tempo ideal de anúncios para o seu anúncio, para o seu Reels, para o seu conteúdo, não importa. O que vai importar é, 2 pontos, qual é o grau de sofisticação, qual é o grau de maturação que o seu mercado está. E não se esqueça, desconto exclusivo para o pessoal da Ads Pro, aqui embaixo no link ou no comentário fixado, tá bom? Se você quer não ter dor de cabeça mais mexendo no computador o dia inteiro, dormir melhor, enfim, cara, vai na APX, usa o meu cupom, que já tá lá também, tudo certo, você vai conseguir acho que 20 ou 30% de desconto no lançamento desse óculos, tá? Que eu recebi antecipado. E também, se você quiser a estrutura invisível dos anúncios, que convertem muito, para poder fazer mais variações de anúncio, comenta lá no meu Instagram, Claudio01, que você vai receber tudo certinho. Fechado? Pessoal, fiquem com Deus, espero ter ajudado muito vocês, que você consiga fazer muito mais dinheiro depois disso. Um abraço!